Olá, o canal Síndico Legal, sempre com o compromisso de levar informação para você sobre legislação, gestão e manutenção predial. Hoje nós vamos falar sobre o direito da vez, nós vamos falar sobre o direito condominial e vamos, entre outras coisas, também saber se um condomínio precisa ou não desse profissional, do advogado, para auxiliar o síndico na administração. Para isso, nós convidamos aqui a doutora Ariadne, o doutor Vitor Matias e o doutor Nilton Mesquita, todos especialistas na área de direito condominial. Vamos fazer um bate-papo e fazer uma conversa descontraída, procurando levar um pouquinho de informação para você que tem interesse no mundo dos condomínios. Pessoal, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom, Nilton, eu gostaria de falar, de ver com você qual a importância deste profissional, por que um condomínio precisa ter um advogado, qual a participação dele, o que ele pode fazer junto à administração? Então, nós poderíamos listar aqui uma série de relações do condomínio com a sociedade, com os próprios condôminos, que exige a assessoria do advogado. Nos contratos, nos contratos entre terceiros, prestação de serviço, jardinagem, zeladoria, portaria, manutenção de elevadores, manutenção de câmeras, todas essas relações são previstas em contratos e são contratos que exigem as especificações de cláusulas que não prejudiquem o condomínio ou que garanta, vamos dizer assim, a funcionalidade do condomínio. Eu diria, sobretudo, a questão mesmo do análise de contratos, né? Até porque dentro de um condomínio são vários os contratos. O contrato que o síndico vai fazer com a própria administradora ou com a própria empresa terceirizada, com a empresa que vai fazer a manutenção no elevador, com a empresa que vai fazer as manutenções devidas dentro do condomínio. Enfim, são análise puramente simples de contrato. Essa é uma função interessantíssima. Victor, em assembleias, é importante ter uma presença de um profissional auxiliando o síndico? Como que você vê essa função do profissional na realização de assembleias dentro dos condomínios? Nas reuniões de condomínio, né, é de extrema importância ter um profissional do direito para poder nortear toda essa reunião, né? Que desde o seu primeiro ato, que é a convocação, né, as intimações, as notificações para os condôminos, para poder estar participando e levar o maior número, né, de moradores ali do condomínio para poder participar dessa reunião, né? Então, o advogado ele vai nortear essa assembleia, né? A construção de pautas, né? Vai colocar o número específico de pessoas para poder fazer aquela mudança do regimento interno, né? E outras futuras mudanças também do próprio regimento do condomínio, né? Que são todas feitas através das suas atas, né? E do próprio regimento interno do condomínio. Eu diria que numa assembleia de condomínio, o advogado tem uma função primordial. Dentro das notícias que se tem dentro de condomínios, né, os meus colegas poderão falar sobre isso aí, os maiores eventos e os maiores fatos ocorrem geralmente dentro de assembleia, né? Eu sempre faço um paralelo. Por que nas audiências, para nós que somos operadores de direito, por que nas audiências de instrução, nos mais variados tribunais, ocorrem a ordem? Por que nos tribunais dos júris ocorrem a ordem? Porque ali está presente os profissionais, sobretudo os profissionais do direito, que entendem a regra dentro daquele ambiente. Nas assembleias dos condomínios, muitos ocorrem desavenças ou fatos dentro das assembleias, porque propriamente dito, não tem um profissional habilitado, muitas vezes o síndico não sabe, ou até mesmo aquela pessoa
da administradora que está acompanhando para elaborar a ata, não sabe mediar o conflito ou não sabe muitas vezes os quóruns. Então eu vejo aí é fundamental importância deste profissional no momento da Assembleia, de estar junto ali, participando e auxiliando naquela Assembleia para que ocorra dentro das normas e dentro da maior harmonia. Doutora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Então, doutora, nas respostas, o advogado também ele é interessante para auxiliar o síndico em conflitos com condôminos, notificações. Fala um pouco sobre isso. O advogado tem extrema importância, não só dentro de um condomínio, né, mas em todos os ramos do direito. Ele tem uma função dúplice, né, que é tanto a função extrajudicial, né, preventiva, orientativa, como a judicial. Então, dentro de um condomínio, ele pode auxiliar nos mais diversos aspectos, desde um problema interno com um condômino, né, tanto através da Assembleia, como através de notificações, respostas de notificações, aconselhamento ao síndico, aos funcionários internos, né. Ele pode produzir também pareceres internos para melhor produção e trabalho interno dos funcionários, né? Até para regularizar situações com terceirizadas. Tudo é papel do advogado, né? Trazer esse âmbito preventivo para minorar prejuízos e riscos aos síndicos, aos condôminos e ao condomínio de forma geral. Sim, eu acho que até agindo, agora nós temos essa figura da mediação e de conflitos, a conciliação, mediação de conflitos, né? A minha colega doutora Ana Pretel, que é especialista nessa área, que me perdoa, às vezes eu me confundo, mas é uma área interessantíssima e um nicho onde os advogados vão ter que participar. E eu vejo uma grande tendência. Uma outra coisa também, Nilton, que o advogado vai desempenhar dentro do condomínio é a questão da inadimplência, né? A inadimplência é um problema crônico em todos os condomínios. E eu vejo assim, ele tendo aquele advogado de confiança, o síndico tendo, é uma coisa que vai agilizar mais. E agora nós temos até mecanismo que está agilizando muito mais a cobrança, né? Essa inadimplência, né? Exatamente. A inadimplência é um dos maiores calos na administração de um condomínio, por conta da deficiência financeira que gera a inadimplência. A função do advogado, neste caso, vai antes mesmo da cobrança propriamente dita, que é na elaboração do cadastro dos moradores. Existe uma resistência muito grande dos moradores, principalmente quando se trata de inquilinos ou de pessoas que estão na posse do imóvel, mas não são proprietários, de fazer o cadastro adequadamente, o que dificulta uma eventual cobrança judicial, por conta da citação, que não se encontra o cidadão, e isso prolonga. Mas nós recentemente tivemos a transformação do débito condominial em título extrajudicial, dispensando toda aquela fase de conhecimento que nós tínhamos no processo de cobrança, partindo já da execução. Ou seja, a dívida condominial é um título executivo que pode ser cobrado a partir da sua inadimplência, a partir do vencimento, e o devedor tem 3 dias para se pagar. Então, todos esses procedimentos são próprios, inerentes do advogado. O advogado é que tem esses conhecimentos das exigências de um bom cadastro, do prazo para se fazer cobrança, seja extrajudicial ou judicial. Daí a importância da sua atuação nos condomínios. Eu vou um pouquinho além também, né? É interessante esse novo mecanismo agora com o novo Código Civil, que esse título ele pode ser inclusive também na fase na fase extra judicial, ele pode ser protestado também, ele pode ser negativado o nome, né? Que isso também é uma forma também de você forçar e fazer com que aquele condômino inadimplente cumpra com a sua obrigação perante os condomínios. E isso, sem dúvida,
precisa sim de um parecer, de um acompanhamento de um especialista, que é o advogado da área, né? E mais uma vez se reforça a importância do atendimento extrajudicial, porque a cobrança ela tem que ser célere, né? E o síndico ele tem que estar preocupado com outras questões do condomínio, né? Então ele não pode adquirir todas essas funções, passando isso para uma assessoria jurídica especializada, né? Pode ter assistentes de cobrança e tudo mais. Ele pode estar fazendo a cobrança semanal, diária, mensal, a partir do inadimplemento, de uma forma extrajudicial, e depois, em um determinado prazo, propor as ações de uma maneira que as ações competem em débitos menores, né? Não esperar aqueles débitos gigantescos, entrar em problema de prescrição. Exatamente, né? Exatamente. Então, hoje também, Vitor, nós temos aí uma outra função, porque nós, profissionais liberais, a gente é tido como pessoas, muitas vezes, de confiança de quem nos contrata. O advogado, o engenheiro, o contador, são pessoas que você inspira confiança naquele profissional. E o advogado não está fora disso no condomínio também. Uma das funções importantes também que eu vejo é até mesmo ele estar assessorando o síndico naquelas eventuais ações que o condomínio tem que propor contra alguém ou até mesmo defendendo o condomínio. Isso muito o síndico precisa ter uma afinidade com este profissional. Não pode ser um profissional que não tenha um vínculo com a administração propriamente dito, né? Exato. O advogado, como eu falei antes, ele é essencial para o condomínio, né? Ele tem que nortear esse síndico, como a doutora falou, a respeito da cobrança. Ele vai estar direcionando aquele síndico, né? Ou então aquele próprio morador também que tiver alguma dúvida sobre o regimento, sobre qualquer tipo de cláusula, qualquer dúvida que tenha sobre a convenção, o regimento, né? O regimento, às vezes ele não sabe se ele pode fazer determinadas coisas, às vezes ele está inadimplente com o condomínio, mas ele quer fazer aquele pagamento e às vezes no condomínio fala que ele é proibido de usar, por exemplo, a área comum, né? Então, às vezes ele tem essa dúvida, ele não quer entrar em conflito com o síndico, porque ele já está devedor, né? Então, causa essas desavenças dentro do condomínio sem uma necessidade, né? Se tivesse um advogado para intermediar esses conflitos, com certeza o convívio, né, dentro do condomínio eu acho que seria melhor, né? Sem dúvida. Eu penso isso, você tocou num ponto fundamental, né? Porque eu já vi várias decisões e vários condomínios, às vezes, querendo forçar o inadimplente a não proibir ele, por exemplo, de usar determinada área comum. Isso não pode, é ilegal. Tem outros mecanismos que um síndico bem informado, com uma assessoria jurídica, primeiro ele vai saber que é ilegal, que ele não pode proibir e que ele tem outros mecanismos que ele pode lançar mão e fazer com que aquele inadimplente cumpra com a sua obrigação, né? O argumento mais forte para afastar essa prática de proibir alguém de usar a área comum é o fato de que ele estaria, assim agindo, estaria punindo o devedor duas vezes, por conta da abstenção de utilizar de um espaço comum, de um espaço que é dele, e cobrando a multa, juros e a própria taxa condominial no futuro. Então ele estaria sendo punido duas vezes. É o mesmo caso, Ariadne, daquela questão de animais em condomínio também, né? De querer limitar o número de animais em condomínio, que isso aí já tem várias decisões. Direito de propriedade, né? Direito de propriedade. A pessoa pode ter tantos quantos animais ele quiser ter em condomínio. Desde que não aflinja os princípios básicos do direito de vizinhança, aqueles princípios que norteiam o nosso direito condominial, que é a segurança, saúde, sossego, segurança e os bons costumes, né? Se aquele proprietário não infringir esses princípios, ele está tudo normal. É importante o advogado ter a noção de que ele tem que ser uma figura imparcial
e desvinculada, né? Desvinculada da assessoria, desvinculada do síndico. Ele está ali pelo bem comum do condomínio dentro dos parâmetros legais, né? É isso aí, o advogado ele vai ter a noção que ele é independente, e é essa mensagem que nós queremos passar, sobretudo para os síndicos e para os nossos colegas advogados, que ele é um profissional independente, ele pode trabalhar para aquela comunidade, para aquele condomínio, e ele ter isenção, ele não ter vínculo com empresa administradora, não ter vínculo com terceirizadas, não ter vínculo com empresa nenhuma. Então ele vai ter a liberalidade para analisar tudo e para atuar para harmonia dentro daquele condomínio. Né? Público, né? Sim. Nilton, um assunto que nós falamos também com relação a defesa que o advogado pode atuar dentro do condomínio, eventuais defesas até que de algum prestadores de serviço pode ocorrer e que venha o condomínio figurar no polo passivo de determinada demanda. Isso é importante também o síndico ter esse advogado de confiança dentro do condomínio, né? É verdade. Eu queria até retomar um assunto que nós falamos há pouco sobre o patrocínio e a propositura de ações. O condomínio, apesar de ser uma pessoa jurídica anômala, né? É uma pessoa jurídica que tem as suas relações. E dentre essas relações vai haver divergências. Consequentemente, vai precisar do patrocínio de um advogado. E especificamente nas ações que o condomínio sofre, principalmente, eu diria, as trabalhistas, mesmo que seja de funcionários terceirizados, tem a responsabilidade solidária do condomínio. Quero dizer o seguinte, vamos imaginar que uma empresa terceirizada tem lá a sua equipe que fornece o trabalho para o condomínio de limpeza, 5, 6 funcionários que fazem a limpeza. Se um desses funcionários, a maioria dos síndicos ou a maioria dos administradores imagina o seguinte, eu contratei uma empresa terceirizada, estou sossegado, não preciso me preocupar porque se houver algum problema trabalhista, é responsabilidade da empresa que eu contratei. Engana-se. A responsabilidade ela é solidária. Tanto a empresa que contratou o funcionário, quanto o condomínio que contratou a empresa, tem responsabilidade sobre eventuais verbas que o funcionário deixou de receber. Então, na prevenção, como disse a doutora Ariadne, é importante a presença do advogado e nas eventuais defesas que, porventura, as ações que o condomínio vier a sofrer. Interessante, Victor, que eu gostaria que você falasse um pouco também a importância deste profissional para o condomínio, porque ele pode estar sempre revisando a própria convenção, né? A convenção e os regimentos internos, né? Os condomínios novos agora, eles já vêm com essas convenções já atualizadas, muitos com o regimento interno. Mas cada sociedade, cada grupo social, e os condomínios não estão fora disso, com o tempo, pelos usos e costumes, eles vão passando a terem normas próprias para aquela sociedade. E aí, através das assembleias, que também as decisões de assembleias dentro das normas que regem os condomínios também têm força normativa, então elas passam a ter força de norma. E isso, amanhã depois, eles são agregados aos regimentos internos. Isso também é uma coisa fundamental para o advogado ir fazendo e compilando isso aí, amanhã depois fazer essa alteração, né? Sim, com certeza. Complementando o que o amigo doutor falou, não só hoje, só os condomínios benditos, né? Tem aqueles associação de moradores também que também englobam nessa condominial, né? Sim, artigo 1358A acabou de regulamentar agora essas associações, elas passaram até a regra dos condomínios, né? Certo. Então passaram a ter as mesmas regras, né? Até então era uma decisão jurisprudencial que equiparava-se,
né? Aí o legislador veio o quê? Legislou agora, artigo 1358A, ela passou a ter. E tem muitos condomínios, né, ou associações que tinham essa dúvida, ou ainda até tem hoje ainda, né? A questão de respeito de cobrança, né? Ou até mesmo de notificações a respeito de falta grave, né? Alguma falta de ética, alguma coisa dentro do... De convívio, né? De regra, de quebra de normas dentro do condomínio. Ele acaba achando que não pode mandar aquela notificação para aquele morador, porque ele se trata de uma associação, né? E não de um condomínio, né? Tem essa dúvida e veio uma nova legislação confirmando alguns entendimentos jurisprudenciais que já ocorriam, né? Nem o direito nem a sociedade, né, eles não são estáticos. Então, da mesma forma que a legislação muda, os anseios daqueles condôminos também se alteram, né? E novas decisões ali dentro da Assembleia são tomadas e por isso surge a necessidade, né, da atualização para que não fique desatualizado e traga maiores desconfortos entre os condomínios, que nem todos participam das assembleias e não têm conhecimento, né, sobre a força das decisões das assembleias. Isso aí. Eu vejo, por exemplo, nós estamos falando de vários condomínios novos que tem agora e já tem as suas convenções e regimento interno atualizados, né? Mas e aqueles condomínios, Nilton, antes de 2002, né? Condomínios, porque a Lei 4.591 de 64, ela teve vigência, parece-me, por 37 ou 39 anos aí, né? Então, tem muitos condomínios aí com convenções antigas, convenções com juros antigos, que não contempla a figura, de várias figuras que foram criadas agora no Código de 2002, como por exemplo do condômino antissocial e outras coisas mais aí, né? Que é um grande nicho para os síndicos desses condomínios para verem a necessidade de se ter uma assessoria jurídica especializada para fazer as revisões. Até porque para fazer uma revisão, qual é o quórum mesmo, a revisão da convenção? 2/3 dos condôminos. Então, a título de exemplo, eu recentemente peguei uma convenção que tinha uma multa de 10% sobre o valor do inadimplente. Essa multa está totalmente em desacordo com o Código Civil, que limita a multa em 2%. Sim. A multa é 2%. Há entendimento de que os juros têm que ser convencionados, que ele não estaria limitado a 1%. Mas a prática fala em 1%. Mas os juros não está limitado. Então, assim, todos os condomínios que são anteriores a essa legislação carecem de uma adequação no seu regimento interno e também na convenção. E aí vale depois a gente falar a diferença entre convenção e regimento interno, para que o povo consiga entender melhor, adequar essa nova legislação, porque assim, a base do convívio harmonioso da sociedade como um todo, e do condomínio não é diferente, são as regras. As regras é que definem o bem-estar da sociedade em si. E as regras não estando claras, evidentemente, vai gerar conflitos. Estando claras, às vezes já há entendimentos divergentes, imagine você se a norma não estiver clara e mais, divulgada. Porque nós falamos aqui que as assembleias podem editar normas que vai ter força para regrar as atitudes das pessoas. Mas elas têm que ser publicadas, né? Tem que chegar ao conhecimento dos condôminos. Tem que ser publicadas. E ela, ao longo do tempo, se não compactada ou se não incorporada ao regimento interno, essa norma que foi decidida há 6 meses, 1 ano ou até mais, se perde no tempo, gerando conflito por conta sem dúvida, isso que eu ia falar, gerando conflitos, né? Eu já vi muitos casos em condomínios onde as pessoas falam, não, eu lembro numa assembleia atrás foi decidido determinado tema dessa forma, mas aí não está no regimento interno, não tinham assessoria jurídica para incorporar aquela norma no regimento interno, isso se perde e mais um gerador de conflito dentro dos condomínios, né? Eu gostaria mais, a gente até para o nosso tempo aqui, nós teríamos
muito tempo para falar, muito assunto para falar, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico. Não querendo colocar medo nos síndicos, não é isso, mas simplesmente alertando. E outra, como tem bons síndicos hoje administrando os condomínios, né? Tem excelentes síndicos administrando, mas um excelente síndico, ele precisa de uma assessoria também, precisa de uma assessoria. Nós estamos aí a falar, por exemplo, do e-social. O e-social vai gerar multas, tem vários compromissos, então precisa sim um advogado, uma boa administradora, neste caso também, não só de um advogado, para acompanhar o síndico com relação ao e-social. Um condomínio precisa também do advogado, e não só do advogado, como do engenheiro também, para no cumprimento das NBRs, todas elas que são em torno mais ou menos de 30 ou 32 NBRs aplicadas aos condomínios. Recentemente nós tivemos agora aqui, Ariadne, a NBR 16280, que é a NBR que ela informa como deve ser o procedimento de uma reforma no condomínio ou nas unidades. Tem um procedimento que tem que ser seguido, né? Então eu vejo aí nesses casos, tanto no e-social como nas NBR, que pode acontecer algum fato, aonde reside, propriamente dito, grande parte da responsabilidade civil e criminal dos síndicos. Nós, como profissionais, eu acho que nós devemos respeitar o nicho, né, de cada técnico, né? Então a gente tem que trabalhar de forma conjunta. O síndico tem o seu papel, o jurídico tem o seu papel, o contador tem o seu papel, o engenheiro tem o seu papel, né? A administradora tem o seu papel. Então, de maneira conjunta, a nós advogados cabe o quê? O conhecimento da norma e a orientação aos síndicos. Então a gente tem essa função para prevenir esse tipo de responsabilidade, porque o síndico ele é o responsável por uma gestão adequada dentro da paridade, da legalidade, né? Então, até agora com o e-social, como o Dr. Miguel mencionou, né, ele interliga o direito tributário, o direito trabalhista, o direito previdenciário, e são áreas técnicas que o síndico ele não tem a obrigatoriedade de conhecer. Então, a necessidade dele ter um jurídico para conseguir interligar essa matéria, não só um jurídico, mas um jurídico especializado, né, para minorar a responsabilidade do síndico e os prejuízos para o condomínio. Ariadne, você tocou num assunto importantíssimo. Você tem que ter um jurídico, mas um jurídico especializado. Não basta, às vezes, só ser advogado, tem que ser especializado na área. Nós estamos vivendo um momento muito, que eu digo, de quebra de paradigmas. Nós estamos vivendo um momento de especialização. O direito condominial, ele está se tornando um direito específico. O direito condominial, ele faz parte do direito imobiliário, ele veio para ficar muito mais específico. E eu penso que vai ser uma tendência, está sendo uma tendência, até porque 1/4 da população brasileira vivem em condomínios. Então, os conflitos, a necessidade de especialização, de estudar e de ter cada vez mais esse profissional é patente. Nilton. Com relação à administração, a gente percebe o seguinte: a partir de agora, dado a esse grande volume que o Dr. Miguel acabou de dizer, 1/4 da população brasileira mora em condomínio, com tendência a crescer por conta da segurança, todo mundo está cada vez mais procurando condomínio para morar. Essa fase do amadorismo passou. Nós temos que ter profissionais. E a profissionalização do síndico passa pelo que a doutora Ariadne falou, da especificação das áreas, ou da harmonia das áreas jurídica, administradora, de engenharia e etc., para ter sucesso na administração. E a responsabilidade do síndico criminal, e até civil e até criminal, é muito sutil, é muito perigoso, vamos dizer assim. Nós tivemos recentemente um caso divulgado na mídia aí de um senhor que entrou na porta do elevador, se não me engano, do 3º andar, e o elevador estava em manutenção,
E o senhor faleceu. Ele caiu. E neste e caso faleceu. aí, nesse caso que o Nilton está falando, responde. A responsabilidade Se não tiver a do placa no elevador, que o elevador não está ali, responde, porque tem uma NBR que regulamenta essa questão de elevador. Acaba respondendo. O crime, ou você responde por dolo ou por culpa. Neste caso, por culpa. E uma omissão, né, Aí entra a especialização das pessoas que participam da administração de um condomínio, que ele talvez não tinha o conhecimento da obrigatoriedade dele, síndico, fiscalizar para exigir da manutenção, da empresa que faz a manutenção, a colocação da placa, dizendo que estava em manutenção aquele elevador. E não é só isso responde civil e criminalmente, com certeza. E não é só nesse aspecto, não. Tem as relações contratuais que, uma vez causado qualquer prejuízo para o condomínio, para os condôminos, o condomínio nada mais é do que os condôminos reunidos, né? Conjunto de pessoas, o síndico é obrigado a devolver o valor do prejuízo. Não pode sequer dar desconto na taxa sem autorização, até porque aquele dinheiro é do condomínio. Responde de que forma? Civilmente. Aquele tempo do jeitinho, da forma caseira de administrar, eu vejo que passou. E, lamentavelmente, falando em responsabilidade, eu não posso deixar nesse momento, agora, que veio à tona, esse caso, por exemplo, do Dr. Bumbum. O Dr. Bumbum usava um condomínio residencial. A finalidade dele era residencial. Usava um condomínio residencial, onde ele transformou numa clínica caseira, onde ele atendia os pacientes, onde são palavras da mídia e do próprio CRM. Usava-se do mercantilismo, atendia os pacientes dentro de um condomínio residencial. E aí, a administração não viu isso? Se não viu, deveria ter visto. O que fala as convenções, o regimento interno? E a assessoria jurídica? Deveria ter orientado. Deveria ter lançado mão, ter proibido esse cidadão desenvolver essa atividade dentro desse condomínio, que tinha mais de 600 seguidores, muitas pessoas estão se apresentando espontaneamente na delegacia, falando que foram atendidos dentro deste condomínio com finalidade residencial, de forma comercial. Agora eu pergunto, as autoridades podem acabar intimando este síndico, que eu vejo que neste caso responde por culpa, eventualmente pode vir a responder, pode ir lá ser chamado a exibir a convenção daquele condomínio, ao regimento interno daquele condomínio, para saber se esses documentos autorizavam aquele apartamento trabalhar como uma clínica, ou ser usado onde foi desvirtuada a função dele, que era de moradia. Então, o síndico, ele tem que ficar atento. O síndico é o representante do condomínio. E o síndico, Ariadna, ele tem que cumprir e fazer cumprir as normas internas. Então, por óbvio, se aquele condomínio, Victor, aquele condomínio tem por finalidade ser residencial, como que ele estava sendo usado de forma comercial? O síndico inerte, os funcionários inertes. Você ficar inerte também, Nilton, você responde por culpa, né? Exatamente. Esse é o típico exemplo também, né, de responsabilidade do síndico. Ao que parece, pelas informações, já era meio que frequente ele fazer esse tipo de procedimento no apartamento, lá na cobertura dele. Então, é difícil acreditar que a administração do condomínio, que o síndico não tinha conhecimento de que ele estava utilizando do mercantilismo, como o doutor Miguel falou, num ambiente estritamente residencial. Não, residencial é perigoso, né? Porque um procedimento médico, ele no mínimo, ele tem que ser feito ou numa clínica, né? Ou até mesmo num hospital onde tenha uma UTI. Jamais no interior
de um apartamento. E agora se tem notícia aqui, os noticiários aí, vendo aí, eu vi uma notícia recentemente que acho que nem pagar condomínio, parece que ele era inadimplente com o condomínio também. Então, né, é isso aí. Bom, pessoal, como nós falamos aqui, teríamos muito tempo para a gente falar sobre esse grande nicho do mercado, sobre o direito condominial. Eu gostaria imensamente, em nome do Síndico Legal, agradecer os meus colegas de comissão de direito condominial aqui do Estado. Muito obrigado por vocês contribuírem, terem vindo aqui e ajudar a gente a divulgar um pouco mais esse direito e que os síndicos olhem a parte jurídica dos condomínios com uma ótica mais sensível, né? Um advogado para o condomínio, não menosprezando nem um faxineiro, que é um profissional importantíssimo, ele pode ser mais barato você ter uma assessoria para fazer tudo isso aqui, muitas vezes, que o salário de um faxineiro. E você terá, pelo menos, a sua segurança jurídica na sua administração. Obrigado a todos vocês. Eu queria só enfatizar o seguinte, sem querer convencer os síndicos a contratar advogado, mas dizer o seguinte, que o condomínio, reafirmar o que eu já disse, que o condomínio, como qualquer outra organização da sociedade, tem inúmeras relações dentro dessa sociedade. É quase que inevitável, dentro dessas relações, não ter divergências, que vai requerer a atuação de um profissional do direito, seja do direito, ou até mesmo da engenharia, ou de qualquer uma outra área, como nós citamos aqui. Com certeza, a assessoria ou a administração bem feita, devidamente assessorada, economiza e não aumenta a despesa. Sem dúvida. Sem dúvida, né, o gestor, né, o síndico, é o gestor daquele condomínio, né? Então ele vai saber o que é melhor para cada unidade ou cada receptividade. Para a coletividade, né? Coletividade em geral, né? Então, né, a gente buscou aqui esclarecer um pouco de algumas dúvidas, né? Algum receio de algum morador também que tem, ou até mesmo do síndico, né? Para tentar esclarecer alguns pontos específicos que foi nesse caso, né? A gente fica aberto a encontrar de novo e colocar mais esclarecimentos. Sim, vamos sim. Mais perguntas que possam surgir futuramente. Eu agradeço a oportunidade, né, que é uma maneira da gente poder tentar colocar dentro da sociedade essa ideia do preventivo, né, para que o jurídico não seja visto como, na maior das vezes, como custo, como prejuízo, mas sim como prevenção, porque se a gente trabalhar de uma forma preventiva, a gente não vai ter tanta demanda e menos prejuízo, então que seja visto como um profissional essencial. O canal Síndico Legal chega ao seu final mais nesse vídeo, levando informação para você que vive, que mora em condomínio. Agradeço imensamente mais uma vez os meus colegas que se fizeram presente aqui para esse debate salutar sobre o direito condominial, sobre a importância deste profissional, do advogado, no auxílio da administração, como a doutora Grossi muito bem falou, trabalhando de forma preventiva, auxiliando o síndico na administração. Um abraço a todos.